Fala galera, beleza? Professor Kevin do Eixo de Ciências Humanas, continuando aí com a nossa primeira competência de compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Beleza? Então já falamos sobre o conceito de cultura, já falamos sobre a ideia de identidade individual e identidade coletiva, tá bom? Mas agora eu quero elaborar um pouco melhor com vocês como que se dá a formação dessa cultura, como que se dá a formação histórica dessa cultura coletiva, dessa identidade coletiva. Ela está diretamente ligada à ideia da segunda habilidade, que é analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. E há um ponto bem importante que é o conceito de memória. O que é memória? Tá, memória é o que nós temos aqui guardado na nossa cabeça que nos remete à nossa história individual, à nossa memória individual. Você já deve ter percebido que durante o seu dia você lembra e esquece, e durante a sua vida como um todo também, você lembra e esquece de diversas coisas, né? Você acaba priorizando, você vai contar uma história da sua vida para alguém. Você não conta toda a sua história, você elenca principais fatos da sua vida que você considera os mais importantes. E a memória, da mesma forma como a memória individual, a memória coletiva ela também ocorre de forma semelhante, de forma um pouco parecida. A memória coletiva, ela também faz esses recortes, ela também seleciona os elementos que são ditos como mais importantes, né? Ou como esquecem aqueles que são ditos como menos importantes. Isso acaba fazendo com que muitas vezes a história que é construída a partir dessa memória coletiva, né, ela seja uma história talvez um pouco manipulada. Então vocês já devem ter ouvido o termo, e talvez na formação aí de vocês, que vocês já têm, né, uma breve formação aí, o ensino fundamental completo, ou vocês já devem ter ouvido lá nas primeiras séries que vocês fizeram, a ideia de descobrimento do Brasil. Vocês já ouviram falar disso, sobre descobrimento do Brasil. Essa ideia de descobrimento, ela acaba ignorando toda a história dos povos que aqui existiam antes da chegada dos europeus. Parece então que nós estávamos perdidos, parece então que aqui não havia nada, nenhum povo, nenhuma sociedade, mas aqui existiam muitos povos antes da chegada do europeu. Isso acaba acontecendo porque a memória desses povos que aqui viviam, ela é muitas vezes ignorada, ela é esquecida. Agora, recentemente, você tem um movimento muito grande tentando resgatar a memória desses povos, né? Tentando resgatar o que esses povos já fizeram, a história desses povos, né? E aí os historiadores começam a trabalhar em cima dessa memória para formar a história. Não confundam também, gente, memória com história. Memória, tá? Memória é diferente, aqui diferente, de história, tá, gente? Eu contar as memórias da minha vida para vocês não quer dizer que era uma história da forma científica e da forma acadêmica, tá, gente? A história, ela demanda um método de análise dessa memória, dessas fontes, né? Ela demanda um certo critério de cientificidade, de aproximação mínima da verdade para que você consiga diferenciar memória e história, tá, gente? Então, memória é esse cotejo, esse recorte que nós fazemos das nossas percepções sobre um determinado fato, sobre um determinado acontecimento que ocorreu aí durante a nossa vida ou durante a história de uma determinada sociedade. Beleza? Esse é o desenvolvimento da segunda habilidade. Recorde o conceito de memória que nós vamos resgatar ele na próxima habilidade. Beleza? Até daqui a pouco, continua nos assistindo. Até mais!